Oi, eu sou a Aruá Ortiz, mais conhecida como Escrivando Caos, ou a pessoa que escreveu Dorro e tá escrevendo Reor. E hoje eu tô aqui com essa pasta de papéis de carta da minha mãe, que ela tinha uma coleção ali nos anos 80 a 1990 em ponto, né? Ela disse que parou de colecionar carta em 1990, e aí ela tem esse portfólio cheio de cartas antigas, cheias de cartas vintage, papéis de cartas vintage. Então, se você tem uma tia, se você tem uma mãe que viveu aí esses anos 80, esses anos 90, já vai chamando para assistir esse vídeo, porque esse vídeo vai ser bem nostálgico. Eu vou mostrar cada pedacinho dessa pasta aqui para vocês, para a gente poder observar com carinho toda a coleção da minha mãe. Ela tinha 3 pastas dessa e ela já falou que o maior arrependimento dela é ter dado essas pastas, porque ela deu, né? E aí ela achou que, tipo, nunca mais ia usar, igual a mim, né? Quando eu colecionava folhas de fichário, eu acabei usando todas as minhas folhas de fichário e eu não tenho mais nenhuma nem para contar a história. A gente começa com esse álbum de figurinhas do Garfield, que é como se fossem cartõezinhos, tá? Então a gente tem alguns cartõezinhos aí, podemos observar que o álbum não tá completo 100%, né? Temos algumas quadradinhos faltantes. E outros estão faltantes porque ela realmente retirou, dá pra ver alguns resquícios, não sei se vocês conseguem observar no 34 e no 35 que ela colocou no Durex e depois retirou. Provavelmente usou pra mandar pra alguém, pra alguma amiga, pra família, pra alguma ocasião especial e aí a gente vê que eles estiveram aí, mas que eles não estão mais. O álbum tá muito bem conservado, ele tem uma folha que tá bastante firme ainda, e, tipo assim, não dá aquela sensação de que, meu Deus, eu não vou encostar nisso aqui porque vai estragar, vai rasgar. E eu queria saber se vocês também já colecionaram esse tipo de álbum, porque eu só colecionei álbuns de figurinhas mesmo. Nenhum deles eram com essa vibe meio cartãozinho, porque eles abrem e fecham, né? E eu achei isso muito legal, mas tudo bem, isso sempre fez parte da minha vida, porque minha mãe sempre nos meus aniversários me dava alguma coisa dessa num envelopinho ou minha madrinha, então é uma coisa que fez parte da minha vida, embora eu nunca tenha colecionado esse tipo de álbum, esse álbum fez parte da minha vida. Inclusive, agora a gente tá na parte temática de Natal, né? Com vários cartõezinhos com a temática do Natal. E aí eu aproveito para tirar, né? Porque ele tem tipo um encaixezinho que você tinha que montar. Eu tiro para mostrar para vocês como é que é esse card maior, porque o card maior tem uma lógica diferente. Ele não é de abrir e fechar, ele é só frente e verso e ele é um pouco maior do que os outros, né? Então eu quis mostrar para vocês especificamente como era. Então, enfim, trazendo aí algumas recordações dessa época. E aí atrás temos algumas dessas figurinhas, desses cartõezinhos repetidos. Por algum momento eu fiquei em dúvida e coloquei, tipo, comecei a verificar se eles realmente estavam repetidos ou se, tipo, mamãe só tinha esquecido de colar ali e ficou, ou se descolou e ela só guardou ali. Mas quando eu fui conferir um por um, todos estavam realmente repetidos. Tem um aí que tá repetido 2 vezes, inclusive, né? Tipo, tem além do que tá colado, tem mais 2 desse, que é esse aí que eu tô mostrando para vocês. E aí temos outros também que estão aí, repetidos. Eu imagino como que deve ser difícil usar realmente esses cartõezinhos, né, principalmente hoje em dia, né, que a gente tem uma quantidade limitada, mas eu lembro que minha mãe tinha uma caixa de adesivos, onde dentro dessa caixa de adesivos tinha também uma caixinha que eu não sei se essa caixinha existe ainda, posso perguntá-la, onde ela guardava também esse tipo de cartãozinho repetido. Aí eu coloquei onde eu achei e agora nós vamos passar de fato para os papéis de carta. Logo de cara a gente tem esse set aí que parece que os 3, né, pertencem à mesma coleção. Então nós temos um coração, né? A gente tem um papel de carta cortado em coração e nós temos papel de carta, né, com o envelope. Eu vou pegar aí para vocês darem uma olhada de perto na questão. Eu fico realmente com muito medo de colocar a mão, gente. É porque eu sei, estudando biblioteconomia, a gente aprende que o papel tem um pH muito delicado, né? E qualquer coisinha pode desbalancear esse pH.
Entende? Até porque os papéis hoje em dia, se eles não forem feitos de uma maneira imprudente, se eles não foram feitos para ser extremamente baratos, eles têm estabilizadores de pH muito superiores ao de uma época atrás. Por isso que livros antigos, eles se deterioram tanto. E por isso que livros feitos com material barato, eles ficam tão amarelados, tão quebradiços. Não significa que a pessoa armazenou esse livro de uma forma incorreta. Significa que o papel que foi colocado naquele livro, ele tem uma sensibilidade maior ao ambiente, ele, sabe, é mais sensível. Então, ele se torna mais quebradiço, ele traz o amarelamento. Por isso que nesse momento eu fiquei um pouco insegura de mexer nessa pasta, até porque eu já vi essa pasta 1 milhão de vezes, mas nunca tirando as coisas do lugar, entendeu? Sempre apenas admirando o que tá ali, sem tocar, sem mexer, porque existe ali uma gordurinha na ponta dos nossos dedos, mesmo que a gente tenha lavado, existe um material, né, orgânico do nosso toque ali que pode influenciar no pH do papel, então eu fiquei meio nervosa. Existe uma forma mais adequada da gente preservar esse tipo de papel, né? Por exemplo, ela colocou um papel branco em todas as páginas, óbvio, com o conhecimento que ela tinha na época, com as dicas que ela tinha na época, mas existem tipos de papéis ideais, né, para você preservar outros papéis. Porque esses papéis, eles têm um pH adequado, eles ajudam a estabilizar o pH do outro papel, então existem alguns papéis mais indicados para você fazer isso. Tô mostrando aí uma coleçãozinha que ela guardou os quatro, né? Tipo, tinha um de cada cor, ela guardou os quatro. E também temos uma coleção da Turma da Mônica que me parece que a cor, né, deu uma esbranquecida, seria esse o termo? Eu não sei se esse é o termo, mas perdeu um pouco a cor. Aí em seguida nós temos, se eu não me engano, é a My Melody. Estão vendo a My Melody aí? Eu vou pegar a My Melody para vocês observarem. Minha mãe sempre falou que esses eram os mais difíceis de conseguir e, consequentemente, os mais hypados, assim. As coisas da Sanrio, as coisas da Hello Kitty eram muito desejadas, né? Era difícil de vir para cá, para as lojas aqui da cidade. Quem tinha era tipo o momento, uau, muito incrível. E aí ela fala que eram uns queridinhos ali da coleção dela, porque eles realmente eram difíceis de serem conseguidos. Era difícil de trocar, de encontrar alguém que tinha, de encontrar lugar para comprar. E a gente vai ver mais, bem mais da Sanrio, inclusive do The Little Twins, eu acho que esse é o nome, e da própria Hello Kitty em si, né? Então a gente tem uma bonequinha aí também misturada com a My Melody, que eu não sei o nome. Muitos personagens que a gente vai passar são personagens que foram bastante icônicos. E minha mãe sabe os nomes, sempre fala, só que não são personagens que fizeram parte da minha vida, portanto, eu acabo não me recordando assim dos nomes. Se vocês sabem os nomes, se vocês estão reconhecendo, deixem aí nos comentários. Se vocês já tiveram esses papéis de carta na coleção de vocês, também deixa aqui nos comentários. Eu vi muitos colecionadores de papel de carta. Minha mãe, inclusive, me mandou vários pessoas que vendem esses kits por um preço que eu acho justo, porque são itens de coleção e são itens raros, né? Então, eles vendem. E não é o caso nosso, a gente não pretende vender nada disso. Eu sempre falei para ela que isso valia uma fortuna, né? Antigamente, quando eu era mais nova e colecionava papel de fichário, eu ficava falando: não, mãe, isso aí vale uma fortuna, isso aí vale muito dinheiro, mas a gente nunca teve interesse em se desapegar. Ela mesma que quando era adolescente se desapegou de duas pastas iguais a essa, cheias de papel de carta. Nessa página também vamos encontrar mais papéis de carta da My Melody, inclusive com envelope, e esse personagemzinho em específico que eu não conheço do envelope amarelo, que parece tipo um duendezinho, né? Eu achei muito bonita a ilustração, gostei muito das cores. É uma impressão que a gente pode ver que tem uma qualidade
diferenciada das outras qualidades, porque ela resistiu ao tempo, ela se manteve ali com uma boa saturação, uma boa pigmentação ao longo do tempo, e também veio com o envelope que é uma gracinha. Na parte de colecionar papel de carta, uma das coisas que eu acho mais interessante de ver são os envelopes. Eu adoro quando trazem coisas diferenciadas para os envelopes. Eu sinto que aumenta muito a experiência. Por muito tempo, né, a gente que coleciona esse tipo de papel, né, no meu caso, folha de fichário, no caso da minha mãe, papel de carta, a gente ficou sem muitas opções no mercado, sabe? Você ia nas papelarias, não tinha mais nada, ninguém vendia mais isso. As próprias folhas de fichário passou um tempo muito longo que eu ia nas papelarias, que eu ia nos lugares, e aí era sempre os mesmos papéis, das mesmas básico, assim, só para anotar, não tinha nada de diferente, não tinha uma estampa, não tinha um personagem. E também o fato de que parou-se de vender unidades, né? Antigamente, tanto o papel de carta quanto a folha de fichário, nós íamos em algumas lojinhas e comprávamos as unidades para poder trocar com os colegas, para não ter aquele bloco repetido, né? Então, isso deixou de acontecer no mercado. Claro que estamos voltando, vimos aí a nova coleção de papéis de carta dos Ursinhos Carinhosos, várias folhas de fichário super decoradas que estão aí saindo novos blocos, que eu achei incrível. Também tem esse papel aí da Mini com sapatilhas, que tem 3 ou 4 unidades, que também resistiu muito bem, então provavelmente era ali dos anos 90. Tem esse papel decorado que ele é de uma finura assustadora, ele tem uma gramatura muito baixa, deve ser uma coisa tipo 60 gramas, 40 gramas. Apontei para vocês o nome, provavelmente da marca, provavelmente do personagem, que eu desconheço. E eu não sei dizer se esse papel decorado em si seria um papel de carta, porque eu fico pensando, onde que escreve? Se atrás é em branco. Escreve em volta do bichinho, né? Do cachorrinho? Não sei. Temos mais um papel de carta da Minnie. E eu gastando toda a minha coragem nesse vídeo, todos os anos que eu nunca encostei nesses papéis de carta para poder mostrar para vocês, por favor. Valorizem, deixa um like aí, ó. Chama sua mãe, sua tia, sua madrinha para assistir esse vídeo com você. Eu virei as costas do envelope porque eu já disse, né? Eu acho muito legal a inovação dos envelopes. Nesse caso era bem básico, tinha uma estampinha ali de tipo orelhinhas da Minnie. E esse aí, mamãe guardou 2 unidades. Eu acho que a partir de hoje eu vou recomeçar uma coleção de papel de carta e papel de fichário, mas eu vou guardar, tipo, pelo menos uns 5 de cada. Eu vou comprar uma pasta portfólio assim, sabe? Ou usar a que a minha mãe comprou pra mim na minha infância, que é da Hello Kitty, só que tá lá na casa dela. E aí eu vou começar, tipo, a guardar 4, 5 para o futuro. A gente não sabe como é que vai ser o futuro. Hoje a gente sabe que isso aí é super, né, que é super desejado pelas pessoas por causa da nostalgia, por causa da beleza, né, e por causa do carinho que a gente desenvolve pelas coisas que marcaram certos momentos da nossa vida. Agora nós temos um site mais moderno, né, um negócio assim que eu não entendi muito bem o conceito, é um papel por trás e outro todo recortadinho na frente. Eu gosto e ao mesmo tempo não sei se eu usaria e como que isso funcionaria. Talvez dentro de um envelope ficaria legal na hora que você abre o envelope, aí você já vê ali a mensagem hello, tipo uma coisa meio 3D assim, se projetando. Talvez funcionasse. Aí tem mais 2 cores, né, roxo e azul, sendo o azul 2 gatinhos e não uma mensagem, e o roxo é uma cidade. Mostrei outros papéis aí que estavam do lado, mais um da Turma da Mônica, tá? Eu achei esse das frutinhas uma graça, da uva, do morango, da banana, da pera. E a questão da Turma da Mônica é que minha mãe é fã da Turma da Mônica até hoje, tem muito carinho. Esses dias eu comprei um negócio lá no Caderno Inteligente, eles me mandaram a folha de adesivos da Turma da Mônica, eu dei pra ela, porque, enfim, ela gosta muito e se diverte bastante. E aí nós temos um mini papel de carta. Eu não sei dizer para vocês se isso é um mini papel de carta ou isso são aqueles bloquinhos de anotação que também antigamente eram super decorados. Eu me lembro que na minha casa,
quando eu era criança, tinham vários desses bloquinhos. E eu gostava de colecionar essas folhinhas desses bloquinhos. Então, eu tinha vários nas minhas coisas. Óbvio que eu depois usei tudo isso na minha infância mesmo. Isso nem chegou a sair da minha infância. Mas eu tenho essa recordação, por isso que eu tô nessa dúvida. Eram mini papéis de carta ou eram papéis de bloquinho? E aí temos mais alguns papéis de carta. E aí a gente tem uma pequena mistura. A gente tem vários elementos juntos que a gente vai analisar separadamente. Por exemplo, logo de cara nós temos um bloquinho de papel de carta desse coelhinho, dessa coelhinha bailarina, que era tudo a ver com a minha mãe, porque minha mãe fez balé até depois que eu nasci. Ela continuou no balé ou bem próximo depois de eu nascer, ela continuou, tipo, ela praticou muito tempo o balé, então foi uma coisa que ela tinha várias coisas assim tematizadas de balé, e eu acho que isso tá relacionado a essa época. Nós temos um saquinho aí vazio dizendo 4,50, que eu não consegui descobrir aonde que ele pertencia. Também temos esse set aí, que mais parece um bloquinho do que qualquer outra coisa, mas dá para perceber que esse sim era um papel de carta. Inclusive, ele tem duas estampas, né, que são os coelhinhos e os guaxinins, e no verso dele são linhas bem brancas, assim, bem secas para você escrever. Esse também eu tenho bastante recordação, porque como minha mãe tinha vários desse, eu cheguei a usar nos meus diários, inclusive nos vídeos que eu fiz mostrando meus diários antigos, a gente encontra ele lá. Também aí temos uma capinha de bloco de anotação, um papel de carta de um palhacinho, que eu continuei tentando pensar de onde é esse plástico. Temos esse bloco aí também que eu me lembro já de ter usado, mais alguma coisa que é de recado, um papelzinho de recado. Um papel que eu não consigo direito ver a ilustração, porque ela realmente se perdeu. Esse set aí do elefante, com vários papéis, eu acho que tem 3 ou 4, mas ele é tão fino que me lembra os guardanapos de decupagem. Claramente ele não é um guardanapo de decupagem, mas a gramatura dele é muito fina, e essa é uma estratégia que pode ter sido utilizada não só para baratear o produto em si, naquela época, como para que as cartas pesassem menos quando você fosse enviar. Talvez fosse uma questão naquela época, você escolher papéis de carta mais leves, né, mais finos, porque o peso impacta o preço, né, na hora de enviar. Se você fosse enviar uma carta muito longa, com muitas páginas, isso impacta, né, o peso impacta o preço do envio da carta. Então, isso pode ser uma questão, porque eu vi observando aí que vários papéis de cartas têm essa característica de ser extremamente finos. Aí temos essa figurinha que ela pertence a esse conjunto de papéis, né? Esses conjuntos de papéis, eles vêm tipo num bloco que a gente vai encontrar alguns pedaços aí e mais pra frente. Isso que tá na minha mão são restos de papel de parede do meu quarto quando eu nasci. Ele era todo de nuvenzinhas de céu azul. Inclusive, o personagem do meu livro, eu não vou falar o nome, ele tem um filho e ele faz a mesma coisa pelo filho dele. O filho dele tem um quarto decorado, inspirado na minha mãe, que decorou meu quarto com nuvenzinhas e céu azul. Tá vendo aí que eu tô juntando as paginazinhas desse set? É como se fosse um álbum de figurinhas meio de carta, assim, sabe? Eles são um papel de carta incompleto que você tinha que colar alguma coisa, tá vendo? O balão ali tá incompleto, é pra você colar uma figurinha em cima. É legal e não é legal, porque eu não curti muito a vibe. Tem umas ilustrações bonitas, mas eu cortaria elas antes da parte que tem que colar alguma coisa por cima, uma figurinha faltante. Então, se eu fosse enviar uma carta um dia com esse set aí, eu certamente cortaria as partes ali que eu teria que completar, porque eu não achei legal, nem mesmo as que estão completadas aí, que minha mãe colou, né? A gente vê que elas estão coladas, mas eu não curti, não senti que fez sentido, não entendi muito bem a lógica. Tentei de novo guardar as coisinhas no saco, mas não consegui. Nós temos aí um negócio do ursinho carinhoso que já tá bem desbotado
né? Embora todos esses papéis tenham sido guardados, nunca tenham sido expostos ao sol diretamente, nem estado em locais quentes, né? Eles sempre ficaram no meu quarto, no meu guarda-roupa. Então, assim, poderia ter sido a umidade, poderia ter tido um problema ali pela umidade, ainda bem que não teve, mas não a exposição ao sol. Aí eu organizei tudo bonitinho para colocar de volta onde eu encontrei, né? Que são alguns papéis que estão perdidos ali. E nós vamos para a próxima página. Nessa próxima página, nós temos esse papel de carta que parece uma blusa, né? E eu acho engraçado porque ele parece uma coisa meio futurista. Ao mesmo tempo que o formato da blusa também sugere que esse papel vira um envelope depois, que é para você dobrar e fazer da própria carta um envelope. O que acontecia muito, sabe aonde? Nos livros de inglês. Vocês já fizeram essas cartas de livro de inglês? Sempre tinha um modelinho desse para a gente escrever e depois dobrar, né? Aí nós temos outra personagem que eu não sei se é uma personagem conhecida da época. Fui lá fuçar o envelope para ver se tinha algo diferente. Era um envelope bonito apenas, mas não tinha nada muito diferente. E temos esse papel de carta de um vegetal que eu não faço ideia do que é. Aí temos o papel de carta dos anjinhos. A minha mãe sempre gostou muito dessa temática angelical, sempre gostou muito de colecionar coisas de anjinhos. Ela tinha uma coleção enorme de figurinhas, assim, sabe? Um bloco gigantesco de figurinhas de anjinhos, né? Que com certeza ela tem até os dias de hoje, porque possivelmente ela tem pena de usar, então ela sempre teve essa coisa dos anjinhos. Eu aproveitei para colocá-los de uma maneira mais visível, porque eles estavam um atrás do outro e tinha espaço, né? Esses espaços, eles foram sendo abertos à medida que ela foi usando esses papéis que ela colecionava, né? Tipo, é óbvio que ela tinha outros papéis para usar, mas chegou um momento que ela só tinha esses e aí ela começou a usar alguns e aí abriu um certo espaço. Temos também esses papéis aí super coloridos que eu gostei muito da ilustração. A gente vê que tem algumas manchinhas de passagem de tempo, né? Até mesmo do contato com a mão, com a gordura da mão, que é a depender do pH do papel. Isso muda a cor, isso altera a cor do papel, isso altera o pH, e o pH é que faz com que a gente veja essas manchinhas. Tem esse set aí que é um set bastante novo em relação a toda a coleção, porque eu me lembro desse set, eu já existia quando ela comprou, eu já fiz bastante cartas, inclusive no próprio Penpal atual eu já usei já fiz cartas com esse papel, então ele é um papel bastante recente, mas algumas coleções das quais não conheço, mas vejo que são, sabe, todos os mesmos personagens essas bonequinhas que eu suspeito que se chamam Saraki, né? Teve uma época que minha mãe ficou pesquisando muitas coisas da Saraki, mas eu não sei se eu tô falando certo, porque a Saraki é uma bonequinha também. Até chegou a sair um álbum de figurinhas da Saraki aqui no Brasil. Não sei se vocês chegaram a colecionar. E aí nós temos esse set aí que se chama Papai do Céu. Eu acredito que seja Papai do Céu, porque todos os papeizinhos, eles começam falando Papai do Céu e alguma mensagem, né? A gente tem aí, ó, Papai do Céu, será que eu esqueci alguma coisa? Muito bem impressa, qualidade espetacular. Papai do Céu, hoje eu estou muito feliz, a ilustração também muito bonitinha. E lá atrás os papéis de cartas dessa linha Papai do Céu, que está belíssima, o laranja e o amarelo. Ao lado nós temos a coleção do The Little Twins, né? Que aí já é aquela coisa dos mais raros de conseguir, que faz parte da Sanrio. Eu não sei se pronuncia assim, tá, gente? Vocês me corrigem se estiver errado. E minha mãe gostava muito desses personagens. A gente vai achar mais papéis de cartas desses personagens, porque ela gostava bastante. E também consigo entender porque que ela gostava bastante. Porque a qualidade desses papéis a gente consegue ver que é bem superior a outros que a gente passou. A impressão era muito boa, o papel não é fino. Nenhum desses que são dos anos 90, assim, sabe? Eles têm essa característica do papel ser tão fino, eles são um papel um pouquinho mais encorpado, semelhante àquela folha que a gente usa na impressora que tem 70 gramas, sabe?
Pode não chegar a 70 gramas, mas já tem uma gramatura um pouquinho melhor. E aí tem mais coleção, né, do The Little Twins, né? Eu tenho quase certeza que esse é o nome. E aí nós temos um com bordinhas bem recortadas, que com certeza já veio assim, não é nada que ela mexeu, até porque dá pra ver que nenhum dos papéis dela tem alteração, então eles permanecem do jeito que eles vieram. Aí atrás temos um extra, né? Geralmente os sets de papel de carta, eles vinham com isso, né? Eles vinham com o papel, com um envelope e com um papelzinho extra para você fazer anotações extras. Não sei se é o caso. Porque quando eu ganhava sets de papel de carta na minha infância, que às vezes eles vinham numa caixinha com várias seções separadas, eles vinham com vários tipos de papel, né? A folha em si para você escrever a carta, o envelope para você colocar a carta e uma folhinha extra do mesmo personagem, da mesma temática para você anotar alguma coisa a mais. Eu lembro até que eu tive um set de cartas do Esmilinguido nessa lógica aí. Aí temos um papel do Aixu World, que eu não faço ideia, nunca ouvi falar sobre esses personagens, e duas nuvenzinhas aí com as bochechas bem coradas. Muito bonitinho o trabalho em si da folha. Temos de novo esses bonequinhos que se assemelham muito a anjinhos também, tem uma coisa meio angelical. E aí eu aproveito, tem espaço em branco, né? Tem espaço sobrando, eu vou organizando, dando um espaço assim para que eles fiquem mais visíveis, né? Que fique tudo certinho. Ambos ali do lado também tinham os seus respectivos envelopes. Aí temos esse pinguinzinho com essas folhas que parecem folhas de agenda, não sei se era o caso, mas temos aí folhas, uma de cada cor, né? Mas me parece muito folhinha de agenda. E claramente nós temos ali o envelope com papel de carta, que eu fui investigar porque eu queria ver como é que era o envelope. E o envelope ele é bem bonitinho e o papel de carta tem essa ilustração na frente e atrás as linhas para escrever. Tá escrito Tuxedo Sun, né? Me lembrou o Tuxedo da Sailor Moon, mas por causa do terno, né? Acho que terno se chama assim também em japonês. Então, é como se os pinguinzinhos estivessem de terno. Temos mais alguns kits aí de personagens que eu não conheço. Esse chamado Patty and Duck e uns bichinhos. Temos esse porquinho. O do porquinho é bem bonitinho. E ele também tem uma cara de anos 90, né? Mais do que anos 80, ele já tem uma carinha anos 90. Tem essa folhinha que eu falei com vocês. Que parece uma folhinha de agenda, mas eu acho que seja uma folhinha que veio no set de papel de carta. E aí eu adorava, gosto disso, de envelope que tem lugar para você colocar o CEP, que tem um lugarzinho para você colocar a sua informação de endereço. Às vezes sinto falta disso, tá? Eu acho muito legal os envelopes que tem essa opção, que já vem com um espacinho para você escrever as coisas. Eu acho muito legal. É por isso que eu pego todos os envelopes para ver o que que tem. Temos aí também dois menininhos brincalhões. E aí chegamos na Hello Kitty, que vamos concordar. Que cor, né? Que impressão, que, sabe, presença a Hello Kitty trouxe pra gente. Lindos, absolutamente lindos. Então vamos parar para apreciar esse set. Nós temos aí também um papel de carta que está cortado, né? Que ele tem um corte diferenciado, ele tem um trabalho diferenciado. E aí eu achei muito engraçadinho, porque além de muito bonito, essa Hello Kitty tem tipo um cílio enorme que eu nunca tinha visto. Olhei atrás, não tinha nada. Mas eu gostei muito do recorte desse papel de carta e gostei muito do envelope ter essa ilustração tão incrível, tão bonita, né? Então aí a gente tem duas versões ali da mesma coleção. Aí temos mais Hello Kitty com cores muito vibrantes, com cores muito bonitas. Ali em cima nós temos um envelope da Hello Kitty com um cavalinho. Nós temos mais Hello Kitty aqui bem recortada, né? Com outros acabamentos. A gente tem essa bordinha bem, que lembra aquela bordinha de selo, né? E um outro papel de carta bem desenhado ali atrás, com uma impressão excepcional, maravilhosa, linda, da Hello Kitty, que realmente, né, nos faz entender por que que ela era tão querida naquela época.
mais bonequinhos que eu acho que é da Sarah Kay ou estilo Sarah Kay. E aí temos um bloquinho, que eu não me lembrava muito bem do que era, não sei do que é. Eu não sei se é esse papel aí que eu tirei, ou esse que estava atrás, também não faço ideia. E esse bloco que eu retirei, ele é a continuação daquele outro bloco que eu estava comentando, que é um bloco que você tinha que comprar e era chamado Escreva para mim, mas você tinha que completar os papéis de carta com figurinhas que eram vendidas separadamente. Era como se fosse um álbum de figurinhas e senti que também minha mãe não curtiu muito, porque a gente pode ver que ela não preencheu muito e que a maioria tá aí e ela não usou, mas é legal, eu gosto da ideia. Eu não sei se nos dias de hoje funcionaria pra mim, porque eu realmente não gosto da ideia de, tipo, você mandar uma carta num papel que você tem que completar o papel, mas é legal pra colecionar, é legal pra ter em casa. E eu gostei muito, assim, da ideia. Eu acho que tem muita história e muitas memórias guardadas e ao entorno desses papéis, né? O valor, né, contido nesses tipos de papel significa muito mais do que o valor pago, o valor de compra e venda, né? E sim de uma história que está guardada aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu espero que muitos de vocês tenham podido recordar um pouco dessa fase da vida de vocês, porque com certeza colecionavam papéis de carta. Se você não colecionava papel de carta, se você é de uma nova geração, como a minha geração, porque eu não vivi isso na época que aconteceu, eu vivi isso através da minha mãe, que sempre me mostrou e compartilhou comigo. Então, se você nunca viveu isso, eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho de como eram as coisas naquela época, como as pessoas colecionavam esses papéis de carta, e que isso possa nos inspirar para que a gente possa ter hobbies tão legais novamente. Agradeço a vocês que sempre assistem o meu vídeo até o final, que estão aqui sempre me apoiando, e até a próxima.